A Bíblia precisa ser atualizada? E por que é importante conhecê-la? Clarite, Eu sou a Tati. hoje a gente vai falar sobre isso. Por que nós precisamos conhecer a Bíblia, Tati? Olha, boa pergunta, viu, Arit? Será que a gente consegue responder essa pergunta hoje aqui? A ideia é a gente pensar um pouquinho. E Jane Grey, nesse livro aqui, ela fala o seguinte: olha só. Como posso amar em quem não confio? Ou como eu posso confiar em quem não amo? A fé e o amor caminham juntos. Essa questão do amor, a gente consegue perceber muito fortemente nos nossos relacionamentos, né? Imagina aquela Muito bem. pessoa no trabalho, até mesmo na igreja, ou que você encontra no mercado, é grosso com você, é rude com você, você vai reagir. Vai ser muito diferente. Se afastar. Acho que vai ser muito diferente se isso acontecer com um amigo querido, com o marido. Você tem certeza que em algum momento vocês vão ultrapassar aquela barreira, aquele problema, que em alguma hora vocês vão se resolver e se acertar. Sim, Porque vocês já se conhecem, já tem uma história junto, já tem um relacionamento, já tem um vínculo de já amor. tem uma aliança. Isso, né? Pois é. Essa questão do amor é uma das coisas que a gente vai falar. Mas tem uma outra coisa que uma outra mulher falou também nesse livro aqui, a Jane Wilkins. Ela falou uma coisa que eu achei assim o máximo. O coração não ama aquilo que a mente não conhece. E isso tem muito a ver com o que você comenta do relacionamento. Não tem como você amar uma pessoa que você não conhece, né? Como que você ama banoffee se você nunca comeu banoffee? Como que você ama uma comida? Como que você ama um lugar que você nunca foi? Não Você existe não isso. conheceu, e essa questão da comida, você conhece também pelos sentidos, né? Sim, Pelo você tem paladar, que sentir, você tem que comer, cheirar. pelos, né? Começa com os olhos, né? Pelo paladar. Acho que tem uma coisa interessante aí. De interação com esse objeto do E com seu com o amor. sexto sentido. Eu ia falar com o sexto sentido, não com os seis sentidos, né? É, 5 sentidos. O Cinco. sexto sentimento. Ótimo. Então, a Pula essa Bíblia. parte. Eu costumo dizer, pula essa parte. Os cinco sentidos, Arit. Então. Olha só, o que Provérbios fala então sobre o nosso coração, Tati? Lê lá pra gente. Esse é um texto Capítulo. 4, versículo 23. Isso tem a ver com a nossa. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na NVT, né? NVI. A NVT fala que ele dirige o rumo da sua vida. E é sobre isso que eu queria que a gente pensasse. Se o coração é o centro da nossa vida, se a gente não ama aquilo que a gente conhece, se a gente não confia naquilo que a gente não conhece, como que a gente vai ter um relacionamento com Deus se a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós? As informações que Deus queria que a gente tivesse, elas estão reveladas lá na palavra. Ou não, Tati? Ou ela realmente precisa de uma atualização e tudo aquilo que a gente crer não é exatamente do jeito que a gente sempre creu. Eu achei interessante essa frase da. Como que é o nome? Ray ou da Jane Wilkins? Jane Wilkins. Ela fala sobre a questão da mente, né? E eu lembrei bastante de Romanos 12. Fala que nosso culto tem que ser racional. Né? Então, aqui a gente está falando de um conhecer, não só daquele conhecer sentimento. Ah, eu amo tanto a Arit. Não é só isso.
tem a ver com sentimento, mas tem que haver também com a nossa mente, com a nossa razão. E o conhecer a palavra passa por esse processo racional, né? De você examinar, de você olhar entender. o mundo, de você olhar a criação, de você ver, né, como que o ser humano foi criado de uma forma, né, tão complexa, tão perfeita, e ao mesmo tempo nós somos seres relacionais, assim como Deus é na Trindade, ele se relaciona. Então, assim, você vai conhecendo a palavra, vai olhando o mundo e a criação, e aquilo vai fazendo sentido, e aquilo vai formando a sua fé, né? Exatamente. E aí, uma pergunta que eu faço é o seguinte: que tipo de pessoa que você quer ser? Porque se esse coração ele dirige os rumos da sua vida, uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é quem que você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser, né? John Piper, num livretinho bem pequenininho que se chama, acho que é A Verdadeira Feminilidade, vai estar esses livros que eu comentei e esse livretinho que é uma pregação do John Piper, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Ele fala que o maior problema das mulheres é a futilidade. É que a gente gasta muito tempo com coisa fútil, com coisa idiota, gastando. Não, com coisa fútil mesmo, coisa que não vai realmente mudar a nossa vida para nos tornar uma pessoa melhor. Eu concordo muito com ele, né? Apesar de ser homem, né? Porque às vezes, hoje em dia tem um certo preconceito, né? Quando é homem falando sobre mulher. Mas eu acho que ele tá muito certo. A gente tem uma tendência a gastar muito tempo com besteira. Veja o tempo que a gente gasta. É novela. Caso bem clássico. É quanto tempo que se gasta com novela? Qualquer outra coisa que não traz realmente grandes coisas pra gente, né? E aí a minha pergunta é: onde, onde a gente está colocando o nosso coração? E o que a gente está colocando no nosso coração, né? Essa futilidade. E assim, tem um certo tipo de futilidade que são coisas interessantes que a gente precisa para distrair quando a gente está realmente muito cansado. O problema da futilidade, ela toma muito espaço da nossa vida. Né? Isso tem a ver que nem quando a gente falou na aula, no vídeo, né, na verdade, sobre modéstia, que a gente falou sobre a questão de que a beleza, os ornamentos, lembra quando fala sobre os ornamentos, as bijuterias, o ouro e tal, que aquilo não é o principal. Exatamente. Né? Que o principal é uma vida pura, piedosa, né? De uma mulher que tem obras de bondade, né? A gente falou bastante Exatamente. sobre obras de bondade. Então, esse é o principal. Então, aqui Exatamente. também, que nem você está falando, a distração, as futilidades, as coisas que a gente faz, né, que a gente não acha que são tão sérias, né, que não são compromissos, que não é trabalho, nem nada disso, tem o seu local, tem o seu momento, Exatamente. tem a sua utilidade, né? Sim. Mas não é o principal, não é o primordial. E se a gente está gastando muito tempo com essas coisas e nada com a palavra de Deus, ou com as coisas de Deus, né? Porque a gente precisa de um momento para a gente se encher da palavra de Deus e um momento para a gente servir através e por causa dessa palavra, por causa dessas coisas de Deus, né? Por causa desse conhecimento que a gente tem, por causa disso que a gente, desse relacionamento acontecendo, é que a gente serve as pessoas, que a gente trabalha e faz outras coisas. Mas a gente pensar sobre quem eu quero ser e para onde que eu estou caminhando, para onde que eu estou direcionando a minha vida, é uma coisa muito importante da gente pensar. E eu queria, Tati, que você olhasse também para a gente Mateus 23, versículo 12. 12. Porque Mateus vai falar de uma coisa muito, muito interessante sobre esse negócio de como que você guia a sua vida, de para onde você está levando a sua vida. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O ponto que eu quero pensar é o seguinte: às vezes a gente fica assim, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que me interessa, porque eu é que mando na minha vida, porque é o meu corpo, as minhas regras, o meu tempo, as minhas regras. E a gente está se colocando como o senhor absoluto da nossa própria vida, né? E a gente está se colocando no trono, assim. E esse texto ele fala essa pessoa que é orgulhosa, que está se colocando acima de todas as coisas como um rei soberano sobre a sua própria vida, ela vai ser humilhada por Deus. Tu quer ser humilhada na vida? Pensa.
Obrigada. Não, obrigada, Eu né? passo. Passo. Exatamente. Então, qual é a receita para o sucesso da sua vida? Qual é a receita para você ter uma vida que vale a pena? Você vai produzir coisas boas, que Deus vai olhar e falar assim: meu, essa é uma pessoa que merece honra, né? Você falou uma coisa aí que lembro de algo que é muito importante, que eu sempre falo e penso sobre a vida espiritual. A vida espiritual, ela é intencional. A gente não Sim. tem que viver o deixa a vida me Isso não levar, tem a um vida leva pouco eu. relacionado assim com a futilidade? A futilidade é essa coisa assim. Despreocupado, relacionado. É, Tô aqui na de. praia tomando um drink. E isso que é vida, né? Sexta, isso que é vida. Sextou, Sábado, né? sextou, Sextou. sábado e domingo, férias, folga, como se isso fosse o Aham. centro da vida, E né? a intencionalidade, eu acho que essa intencionalidade no Espectro. espectro que a gente está falando, é uma intencionalidade que ela é crente, ela crê. Ela Ela volta. crê que se você plantar, Sim. conforme a Bíblia fala, né, como Deus fala, a gente vai semear. Eu falei errado. Se a gente plantar, a gente vai colher. Eu falo, se a gente plantar, a gente vai semear. O Marco falou assim pra mim, Tati, plantar e semear é a mesma coisa. Plantar é Essa intencionalidade, plantar. ela é uma intencionalidade crédula, ela tem fé de que se você Exatamente. plantar, você vai colher conforme Deus já disse. Então, Sim. assim, se você ficar lá no sofá sentado todo dia Vendo TV. vendo TV, gastando seu tempo com futilidades, né, como diz o Piper, o que que você vai colher? Você vai colher uma vida Vazia. vazia. Quando você passar por dificuldades, quando a sua amiga passar por dificuldades, você vai ter para falar o quê? É verdade. A vida é difícil. Deus no controle. Ai, que raiva dessa Não, palavra. não tem mais nada para falar, porque você não semeou o tempo que deveria. Você gastou seu tempo com outras coisas, você priorizou outras coisas. Então, a intencionalidade é algo crucial, sabe? Na vida da Na pessoa vida, ali. e na vida do cristão, essa intencionalidade tem a ver sim com a palavra de Deus. E nós cremos o que está em. Leia aí pra gente, Tati. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo, E é isso que eu queria que qual a gente. capítulo? 3. Que a gente pensasse sobre isso, né? O rumo da sua vida, o que você vai ser quando crescer, passa por aquilo que você ama, por aquilo que está no seu coração. Uma coisa muito importante. 6:2, né? 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, ele começa com uma palavrinha muito importante. Toda a escritura, ela é o quê? Útil. O que é uma coisa útil? E tem um proveito, que você consegue tirar algo, extrair algo né? Sim. No original, ela fala que ela é lucrativa, que ela traz ganhos, né? Você pensa no lucro, você pensa no investimento, você não quer colocar o seu dinheiro num barco furado, comprar ações de uma empresa que, né, que tá mal das pernas. Você quer investir o seu dinheiro numa coisa que vai te trazer lucro, que vai te render, né? E o que ele tá falando da Bíblia é que é isso. Se você investe a sua vida em conhecer essa Bíblia, essa palavra de Deus, essa escritura, porque ela é de Deus, ela vem de Deus, você vai obter lucros. E qual é esse lucro? O lucro. O alvo, essa lucratividade que ela traz é porque ela ensina a verdade. E ela ensina a verdade é porque existe uma verdade a ser ensinada, né? A gente não está E perdido no existe um mundo. processo de aprendizado, né? Simplesmente Exatamente. não vai vir um ET e trazer um tubo no teu cérebro Matrix? né? Tipo, Transferência. aham. Você vai ter que ler, você vai ter que meditar, tem um esforço, tem um preço a se pagar. Sim, exatamente. Então ela ensina a verdade. A outra coisa que ela faz, ela mostra o erro.
Então você percebe o erro da sua vida, você percebe que alguma coisa está fora do lugar, quando você também tem contato com essa Bíblia. Porque senão a gente fica naquela coisa assim, eu acho que é Uhum. feio, não é ruim, não é pecado, eu acho, Ou eu acho, eu não, acho. Arit, eu preciso orar antes. Pra Não, ver se eu colega, tem um concordo aí monte com o de que você tá coisa que já falando. está revelada, né? Que você não precisa orar, você precisa ler a Bíblia, Uhum. né? É isso que nós queremos. Outra coisa, fala. Não, não, pode seguir. A outra coisa que ela faz é o seguinte: já teve numa situação em que você percebeu que, putz, errei, não sei o que eu faço e agora também não sei para onde eu vou? Sabe quando você se perde no caminho? Você percebeu, eu cheguei, não era aqui que eu. Uma coisa estranha, não deveria estar aqui, mas eu não sei para que lado que eu tenho que ir. Aconteceu com isso com você? Isso comigo direto. Mas o Waze me salva, né? Porque recalculando Ah, você tá falando perdida no no trânsito. Achei que era trânsito, perdida na vida. na vida, numa receita, em qualquer coisa. Desorientada. Desorientada, assim, em muitas coisas. Se você não tem o Waze, no caso, para recalcular o seu caminho, o que, que você faz? Tem que parar e perguntar pra alguém, Não né? dá um desespero, assim? E agora, o que, que eu faço? Pois é, a Bíblia, ela também, ela não só fala assim, você chegou num beco sem saída, você tá no lugar errado, mas ela corrige no caminho. Então ela fala assim, ó, não é para falar, você falar mentira. Logo, você tem que falar o quê? Fale a verdade com o seu irmão. Você que roubava, ela tá mostrando erro. Não roube mais. Trabalho. Trabalhe ao ponto de você ser generoso e dar, né, Uhum. um pouco do seu para outra pessoa. Então, ela faz isso com a gente. Ela ensina pra gente o caminho que a gente, aquilo que a gente precisa saber. Deus é bem direto, né? Ele não tá se escondendo. Passagens, muitas são assim, né? Faça isso. Exatamente. Aí a gente entra numa questão que é um super assunto dessa questão de como que a gente interpreta a Bíblia, que isso vai demandar um certo esforço, um estudo bíblico e tudo mais. Mas depois a gente fala sobre o livro de como que isso, como os recursos que a gente pode ter para nos ajudar, mas sim, né? Deus revela Eu ia falar para para você nós. aquele momento, aquela hora, Arit, que você começou lendo o versículo com toda a escritura. Aí eu lembrei de uma fala de um pastor que, infelizmente, né, pregou Hum, recentemente, né, que hum, a sua chamada, né, foi sobre hum. isso, de se a Bíblia precisa ser atualizada ou não. E, infelizmente, foi uma fala bem infeliz, né, porque Não é só uma é, fala infeliz, né? É uma teologia de vida. e ele pensou ali um texto de Deuteronômio, né, para dizer que ele quis insinuar que a Bíblia no Antigo Testamento seria a favor de uma mulher violentada, estuprada, né, depois ser obrigada a casar com o ofensor, né, e enfim teve várias repercussões em relação a isso, mas é um dos pontos principais da nossa aula de hoje nesse foco é de que se você não estudar a Bíblia, se você não tiver é, essa mente transformada, esse conhecimento da Bíblia aprofundado, você vai se enveredar pela fala dessas pessoas muitas vezes, porque são E pessoas vai, famosas, e vai de ser convencida, né? proeminência, né? E pode até ser convencida. Então, assim, você pegar um texto do Antigo Testamento que foi escrito naquele momento, naquele contexto, né? Dentro de uma lei civil para Uhum. o povo de Israel, para você, né, você tentar. Parece que ele tentou usar a Bíblia contra a própria Bíblia, mas de uma Todo forma herege faz isso, né? não de uma forma honesta, né? Porque você não precisa de um texto, daquele texto, para você confortar uma mulher que foi estuprada, Sim. concorda? Você tem um Novo Testamento inteiro de palavras de Deus, né? Sobre como a gente ajudar quem está necessitado, Uhum. consolar os que sofrem. Enfim, tem uma gama inteira. Então, a Bíblia ela não precisa ser atualizada. O Novo Testamento já atualizou muitas coisas. E Uhum. naquele momento era algo específico, né? Contexto específico para o povo de Israel. E também tem um outro ponto, né? Que depois eu fui estudar um pouco
mais essa questão, é aquela palavra que é utilizada naquele texto de Deuteronômio, Hum. A versão que ele usou traduz para violentar, né? Mas tem outras versões que utilizam como pegou e deitou com ela, né? Então, pode dar a entender em um espaço ali de ter um outro significado diferente do que ele usou, né? Então, é por isso também que é importante a gente fazer o estudo da exegese, que é você entender ali o original, o texto no original, né? Então, aquela palavra, muito provavelmente, claro que aqui eu não vou fazer um estudo, né, sobre isso, mas muito provavelmente ali foi uma relação sexual consentida. Mesmo porque no texto logo anterior, nos versículos logo anterior, ele dá uma regra para a mulher que foi violentada sexualmente. E a pena não era casar com quem violentou, né? Então era um contexto totalmente diferente. Então não faria sentido, na sequência, Deus falar uma coisa diferente, dar uma orientação diferente para o mesmo crime, para a mesma situação, né, de violência. Então dá muito a entender de que realmente foi uma relação consentida, por isso que depois a orientação é que o homem não simplesmente deite com a mulher, tenha relação sexual com a mulher e saia descompromissado. Ali tem um compromisso de casamento, de Deus protegendo a mulher também, né? Enfim, então assim, esse é só um exemplo de como a gente simplesmente não pode sair por aí ouvindo sem parar pensar, peraí, isso aqui faz sentido? Vou eu ler, vou eu estudar, vou conversar com o meu pastor, vou conversar com outras pessoas sábias, né? Vou olhar, por que não? O que aquela palavra no original significa? Né? A gente tem tantas ferramentas aí, aplicativos no celular, que você mesmo consegue olhar o que aquela palavra significa. Você vai olhar o texto anterior, né? Você vai olhar o texto posterior, você vai ver onde que aquele texto ali está encaixado. Né? Então, assim, é desonesto simplesmente alguém montar toda a sua teologia, todo o seu diálogo, toda a sua argumentação, uma passagem de 3 versículos, e colocar aquilo ali como uma verdade absoluta. Foi um evento muito triste, né? E a gente não crê que a Bíblia precisa ser atualizada. Na verdade, quem tem que ser atualizado somos nós. A gente estudou pouco. Ela precisa atualizar a nossa vida, né? Porque a gente está nesse processo de sermos transformados à imagem de Jesus. Então, quem precisa ser atualizado sou eu por essa Bíblia. Porque eu ainda gosto do meu pecado. Eu ainda peco todo dia, né? E aí, uma coisa que a gente... E por isso que é importante a gente estudar. Porque quando a gente estuda, entende um pouco básico, né? Que eu também não sou nenhuma expert, mas um básico de exegese, de hermenêutica, você pensa assim, poxa, tem um contexto. Vou olhar, vou parar para olhar qual que é o contexto. Qual que é a realidade de hoje, nós, enquanto igreja, né? Será que eu preciso mesmo daquele... Só tem o Deuteronômio para consolar uma mulher que foi estuprada? Não, a Bíblia é riquíssima. É toda a Bíblia, né? Então não engula essas coisas assim, né? De primeiro. Na verdade, eu acho que não tem que engolir nem aquilo que a gente está falando. Tem que pegar a sua Bíblia, sentar na sua casa e olhar o texto para ver se é isso mesmo de verdade. Se está na sua Bíblia do mesmo jeito que a gente está falando aqui, se isso faz sentido para você diante de toda a Escritura, porque é a Escritura com a Escritura que você compara. Você não pode comparar para ver se é verdade a Bíblia com a sociologia, a Bíblia com a psicologia, a Bíblia com qualquer coisa que seja. É Bíblia com Bíblia. É toda a Escritura. E uma coisa muito importante no final desse texto que ele fala, que esse texto fala, é que tudo isso da Bíblia prepara a gente para quê? Para ter uma vida frutífica, Boas né? Que glorifica obras. a Deus. Exatamente. Prepara a gente para toda boa obra. Toda boa obra. Olha só, ele fala toda a Escritura, para toda boa obra. Quer dizer que ela pode nos orientar para todas as áreas da nossa vida. E é interessante, Arit, que às vezes a gente sempre tem falado aqui nos nossos vídeos que a gente precisa sempre tentar um pouco sair fora da caixinha. Sim. Né? E esse boas obras, o que as pessoas pensam direto? Eu vou dar comida para os pobres. Eu vou entrar no Ministério de Louvor, né? Vou fazer alguma obra de caridade. É para ir para a igreja. Vou visitar alguém na
doente no hospital. Mas gritar com o marido pode. Não pode não. Exatamente, toda boa obra, quer dizer, é você com você mesmo. Quando você está triste, qual é a boa obra que você vai fazer para você lidar com os seus sentimentos, com a sua dor? Tem uma maneira certa, tem uma maneira errada, tem uma maneira saudável, uma que não é. Então, como você vai lidar com você mesmo, como você vai lidar com Deus, porque a Bíblia fala de como você lida com seu marido, de como você lida com seu filho, de como você lida com seus pais, como você lida com seus irmãos, como você lida com seu trabalho. Será que o objetivo final o ápice da nossa semana é a sexta-feira, sábado e domingo? Será que Deus realmente quis que a gente sofresse de segunda a sexta, massacrasse para só sábado e domingo ser a coisa melhor da nossa vida? Não é assim. A Bíblia não fala disso, né? Não fala dessa maneira. Ela tem uma opinião, ela tem uma orientação para toda boa obra, para tudo aquilo que a gente está envolvido, todas as pessoas, todos os relacionamentos e, enfim, é tudo, é toda. Uma coisa que eu percebo, Arit, é que o crente maduro, ele é honesto consigo mesmo. É o tipo daquela pessoa que perdeu um parente, um familiar próximo num acidente de carro. Ele não é aquela pessoa que vai ficar, não, Deus, 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 né, Deus está no controle, tá tudo certo, Tá não tudo tô triste, tá bem. tudo bem. Acho que ela lida com honestidade até mesmo em relação às crises dela, em relação ao Sim. sofrimento, à tristeza. É uma pessoa que ela consegue se autoanalisar, ela consegue entender, né, no contexto, como as coisas estão acontecendo, como que ela tem que ser verdadeira e honesta com aquele sentimento e viver aquele sentimento, porque a gente é humano, né? E esses sentimentos, essas emoções, a gente foi criado dessa forma. Parte do A Bíblia pacote. diz que Deus muitas vezes, né, vivencia, não de forma pecaminosa, mas vivencia esses sentimentos, né? A Uhum. ira de Deus é justa, né? Sim, ele ama, É, Jesus esteve aqui e ele sofreu com chorou. muitas situações, né? Quem me dera que vocês fossem pintinhos para pôr embaixo das minhas asas, enfim. Sim. Então é uma pessoa que ela não é negacionista naquele sentido da pessoa que Tá sempre tudo bem, né? é, Então, mas e agora? O que você vai fazer? Né? A Bíblia tá aí, mas como será que a gente faz? Agora? O que você faz? Como que vai ser agora? Essa é uma questão. Eu queria que você lesse 1 Pedro 1. É um texto meio longo. Eu não vou falar sobre cada ponto, mas eu queria falar só de uma maneira geral. 2 Pedro 1, de 3 a 11. Pedro. 3 a 11. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha só. Esse texto ele fala que a transformação vem através do quê? Pleno Conhecimento. Pleno conhecimento. Como é que você vai ter pleno conhecimento de Deus? Através da Escritura, né? Como você falou, a piedade, que é aquelas coisas que você crê, ligada com as ações da sua vida, né? Você não pode ter uma vida piedosa se você não conhece a Deus. E o que ele está falando nesse texto é que para você ser realmente piedoso, você precisa do conhecimento das verdades de Deus. Isso requer um esforço, né? Intencional. Você precisa se colocar nesse processo. Não é um processo sentar e receber. Tipo, eu vou orar e Deus vai me dar. Vai plim, cair do céu. Não, né? É um esforço, você tem que colocar lá
seu empenho. E é uma junção, né, Marit, de ferramentas. Conhecimento da palavra, a oração, Uhum. a meditação também, porque muitas vezes a gente lê aquela coisa assim, Vou ler vou logo. cumprir minha meta, né, de ler um capítulo por dia, você lê, segue a vida, né? Então, e a nossa rotina muito agitada, né, de muitos afazeres, de muitas preocupações, muitas martas por aí, né? A gente tem realmente essa dificuldade, né, dependendo do seu tipo de temperamento. Você ler e meditar, né? Aquilo, de certa forma, sair da mente, ir para o coração, né? A ponto de você transpirar aquela mensagem, aquela informação. É muito mais do que ler. Ler e não ler por ler. Por você fazer um checklist ali no seu dia e falar, graças a Deus, bati minha meta de crente de hoje. Já não preciso mais. Já não preciso mais nessa coisa de crente. Eu vou chegar no final de semana se alguém me cobrar ali um capítulo por dia. Mas o que frutificou ali, né? Quais orações Deus respondeu naquelas linhas, naquela mensagem que está lá? Quais atitudes derivaram daquela leitura, né, que abençoou o seu próximo? Né? Como que essa palavra que ela diz que ela é viva, como que ela está vivendo dentro de você, né? Exatamente. Uma vez eu li um artigo de uma mulher que ela tinha filhos pequenos e que ela não conseguia. Glória Furman. Eu não lembro se é ela. Eu já vi tanta gente falando sobre isso. Eu não lembro. Pode ser que seja, mas eu não sei. Não, eu acho que foi um artigo na The Gospel Coalition. Aí ela falava assim, que ela, tipo, ela não conseguia, ela tinha bebês pequenos, crianças pequenas, esse furdunço todo, e ela não conseguia ter aquele tempo de parar em silêncio para pensar. Então ela decidiu fazer o seguinte, pegar um versículo bíblico, colocar do lado do criado mudo, e na hora que ela acordasse, ela ia pegar aquele um versículo e ler. Ia ficar repetindo esse mesmo versículo durante o dia, enquanto ela estava lavando a louça, cuidando da criança, fazendo todas as coisas com aquele um versículo. É uma coisa muito interessante, porque isso entra nessa questão de que Pedro está falando que a gente precisa, que a gente recebeu tudo isso, que isso tudo está disponível. Nós recebemos tudo aquilo que a gente precisa para a vida e a piedade. Isso é uma coisa muito importante. Não existe uma coisa que está escondida e a gente nunca vai saber. O que está escondido e que a gente nunca vai saber, Deus não quer que a gente saiba, simplesmente. Agora, o que Ele quer que a gente saiba já está na Bíblia. E é nossa responsabilidade ir lá pegar essa Bíblia, ir lá ler essa Bíblia. E mais do que isso, né? Ele fala dessa transformação, dessa coisa toda que vai acontecendo. E aí eu lembro de Romanos 12, de 1 e 2, que você comentou lá no começo do nosso vídeo. Porque o que esse texto fala é que a transformação da nossa vida começa onde? Mente. Né? Transformai-vos. Vai transformar. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nota 10. Então, transformai-vos pela renovação da sua mente. Me explica uma coisa, Tati. Você. Tá fazendo muita pergunta pra mim hoje, tô ficando nervosa. Você que é uma dona de casa, você que vive na sua casa. Tenho certeza que todo mundo vive na sua casa também. Quando você precisa beber água, você vai lá na pia, pega aquele copo sujo e bebe água. O que você tem que fazer? Lavar. Como que você lava? Então, como que você renova esse copo a ponto de você poder beber? Você limpa ele primeiro. E o que esse texto está falando é que você vai transformar a sua vida quando você renovar aquilo que está na sua cabeça. Ou seja, você vai tirar algumas coisas da sua cabeça para você colocar outras coisas. Que é o despojar do velho homem e o revestir-se. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso não é um processo assim. Eu li o texto agora, pronto, já sou uma nova pessoa.
Tem gente que acha que é assim, né? Que Deus tem uma varinha de Não, condão. eu vi uma pregação Mudou de minha manhã, vida. Arit, tá tudo certo já. Não esquenta com aquele problema que eu te contei, já tá Já resolvido. tá resolvido. Já ouvi uma pregação, já entendi. Gente, dá trabalho, né? E a gente tem que insistir, persistir, muitas vezes ter paciência com nós, conosco mesmo, Porque a gente vai errar. vamos errar, contar com a graça de Deus e try again. Try again. Tentar Vai lá de novamente. novo. Mas essa é uma coisa muito importante, porque a administração da nossa mente é uma coisa que vai determinar o rumo da nossa vida. E alguns livros que eu já li vai determinar o rumo das nossas emoções também, né? Então, isso é um ponto-chave dessa questão de por que a Bíblia é importante para a gente. Porque a Bíblia pode transformar o rumo da nossa vida. E é por isso que a gente precisa conhecer ela, né? Agora tem um outro texto que eu acho muito interessante, que eu esbarrei com ele essa semana, que eu falei assim, putz, tem tudo a ver com o assunto desse vídeo. Leia aí pra gente, Tati, 2 Coríntios 10, 5. Porque esse processo de como que as coisas entram na minha cabeça, como que eu vou controlar a minha mente, porque não é meio que assim um mito geral de que eu não controlo o que tá na minha cabeça. Tipo, a minha cabeça não para. Eu às vezes tenho isso. Às vezes ela não para mesmo. Mas a grande questão é assim, eu não controlo o que a minha cabeça tá pensando. Então, eu costumo dizer que o nosso cérebro é um computadorzinho. É. Ele vai ali reproduzir, e aí na informática você vai lembrar, né, nas aulinhas ali no Eu começo, não tenho que essas aulinhas de informática. Então você pode me ensinar. que açaí, tipo, nunca vai entrar, nunca vai sair nada que não seja aquela informação que entrou processada de alguma forma. Então, realmente, eu creio que muitas vezes a gente não controla mesmo o que se passa na nossa mente. Mas o que a gente controla? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, né? Que volta para o nosso ouvido. Sim, e volta pro nosso cérebro. É retroalimentado. Então, né? o que a gente tem que tomar cuidado? Com o que entra, né? Então, de certa forma, pode ser que você não seja responsável por aquele pensamento, de certa forma, né? Que Vejam bem. surge. Que surge na sua mente. Aquele medo. Aquele pensamento ruim. Sim. Porque nós somos humanos também. Assim, a gente não vai ser perfeito. A gente nunca vai ter pensamentos 100% perfeitos. Sim. Esquece. Mas a gente tem uma responsabilidade com aquilo que a gente está se alimentando. Quando o copo tá sujo. O copo sujou. Tem ali uma coisa ruim. O que você vai fazer? Vai deixar ele ali? Você tem medo do mosca? escuro. Você vai assistir filme de terror todo dia à noite? Não dá, né? Tem que assistir de manhã. Não, é um você não exemplo vai nem bobo. assistir. É um exemplo bobo, mas é fácil de entender. Claro. Você tem problema, sei lá, com qualquer outra coisa. Você tem problema com comprar demais. Aí você passa o dia inteiro aqui no Zoom, na Renner, na C&A, na Privada. Não tem o que fazer, você vai no shopping? Não pode. Vai no parque. É a intencionalidade, né? Sim. Exatamente. Já que eu vou falar. Eu já mexi aqui, acho que eu já saí. Era 10,5. 10,5. Quer pra ler? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu acho que isso tem o ponto que eu quero pegar desse texto é essa questão do cativo. Porque isso tem a ver de como que essa transformação vai acontecer. Também não é uma coisa tão fácil ir de uma hora para outra. O que é um cativo, Tati? É um prisioneiro, né? Um prisioneiro que ele... Por que ele é prisioneiro? Estava acontecendo uma guerra, né? Tinha um combate, tinha ali um embate. Ou ele foi sequestrado por um psicopata. Obviamente. Mas assim, a ideia de cativo é de eu peguei você à força e eu tô te levando para um lugar que você não quer ir, para fazer uma coisa que você não quer fazer, para estar num lugar que você não quer ir. E muitas vezes esse prisioneiro nem é alimentado, né? Também. Você deixa o seu pecado lá morrer de fome. Então, mas o que ele está falando é que o que você leva cativo?
O que você tem que laçar, pegar, Ah, sim, é o seu entendi. pensamento. Porque você vai pegar esse seu pensamento e você vai obrigar ele a se colocar na obediência a Deus, né? Então isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente chega naquele ponto de assim, ah, será que eu devo namorar com esse menino? Ah, ele é tão bom. Tati, ele é maravilhoso, só não é crente. Uhum. Como é que tá o seu pensamento? Como é que tá o seu coração? Querendo mudar aquela orientação que há muito tempo sobre isso. Qual é o processo que você precisa? Você precisa realmente acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não precisa ser atualizada e o seu pensamento tem que ser cativo à obediência de Cristo. Então, você vai direcionar a sua vida, o seu coração, o seu amor a obedecer aquilo que você já entendeu. E não falar assim, ah, entendi. Deus fala que não pode, que não é bom, que não tem sociedade, que não tem união, que não tem. Ele fala outra coisa, sociedade, união e união com um descrente, mas eu acho que precisa ser dar uma atualizada, mas eu vou orar, vou dar uma atualizada, porque sabe o quê? Na minha igreja não tem nenhum homem que preste. Cara. Nós somos ótimas, né, para arrumar desculpa para fazer o que a gente quer. Exatamente. É aí que vem a honestidade. É ser honesto. E aí que vem uma outra coisa. O que é abolição? É vontade, né? É a Não, vontade. de vontade. É o ato pela qual a vontade toma uma determinação. Qual é a determinação da nossa vida? Né? A determinação da nossa vida é fazer as coisas conforme o nosso querer. E aí eu vou mudar a Bíblia do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar conveniente. Eu vou mudar as ordens de Deus. Eu tenho que seguir meu coração. Eu tenho que ser feliz. Seguir meu coração. Não, você não tem que seguir o seu coração, colega. Seu coração é enganoso. Ele tem pecado, ele tá sujinho, é peludo, fedido. Ele precisa de Jesus, esse seu coração, nosso coração, né? E assim, uma coisa muito importante da gente pensar é qual é a inclinação do seu coração? O seu coração, a sua vida, você tá determinada a quê? Você tá determinada a ser feliz, no matter what, não importa o quê? Eu vou ser feliz, não importa se eu vou casar com um descrente, não importa se eu vou trair meu marido, não importa se eu vou machucar, se eu vou matar e morrer por causa disso, não importa se eu vou sonegar imposto, não importa se eu vou mentir para manter o meu emprego do jeito que meu patrão quer ou qualquer coisa assim. A nossa volição, a nossa determinação tem que ser vou obedecer a Deus, vou estar naquele estado de humildade e me colocar debaixo da orientação de Deus para a nossa vida, porque toda a palavra de Deus é útil e ela é importante para a nossa vida. Mas e quando isso não acontece, Tati? O que a gente faz? Eu não tenho essa vontade, eu não tô assim, então, não tô afim. Faz igual, hoje. Né? Exatamente, mas você sabe que isso é uma coisa assim, quando você não tem vontade de obedecer, você não tem vontade, você não tá mesmo afim. É uma coisa só nossa. Uma coisa que eu costumo dizer, e existe uma grande expectativa de quem, principalmente quem já é crente há muito tempo, de que acha que vai começar os hábitos espirituais, ou vai começar a ler, estudar a Bíblia, já fazendo um teorema teológico, já fazendo mestrado, um doutorado. Mas eu costumo dizer que eu acho que a gente subestima o poder da palavra. Né? Que nem você citou o exemplo de uma moça que lia um versículo por dia. Pode ser que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo hoje falem assim, mas um versículo por dia, o que vai dar de resultado disso? É muito pouco. Só que aí, em contrapartida, a pessoa não faz nada, não lê nada. Então, um versículo é mais. Né? 100%, 300% mais, né? Então, eu sempre falo isso. Comece, né, com pequenos alvos pequenos que você sabe que vai conseguir mensuráveis, possíveis. Um versículo por dia, decore aquele um versículo. Eu lembro que uma vez eu estava em um projeto de decorar versículos, né? Passei um mês decorando. E é impressionante aqui, eu gostaria de voltar a fazer isso, porque é impressionante o como aquilo foi uma experiência assim impressionante, né? Por isso que eu falo que a gente subestima, porque o que aconteceu comigo naquela época
eu acho que subestimei mesmo que era um versículo por semana, que aquilo ia me mudar. Mas muitas vezes eu estava em alguma situação de pensando alguma coisa ruim sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, sobre Deus, e aí eu lembrava daquele versículo, eu Você tinha decorado? repetia ele na minha mente, e parecia que cada vez aquele repetir trazia uma aplicação diferente, uma nuance diferente, um prisma diferente, porque ele ia se incorporando na realidade, naquele momento que eu estava vivendo, né? E a palavra de Deus, sim, ela mesma disse que ela é viva, E então eficaz. era algo assim que florescia absurdamente, sabe? Exatamente. Foi muito bom. Isso é uma questão de fé, né? Você tem que ir para essa palavra com fé. E aí o que Hebreus fala, a gente tem que se achegar a Deus com fé. Então, e a gente tem que lembrar, a Bíblia, ela é um livro sobrenatural, né? Nós estamos aqui, o objetivo desse canal é a gente pensar sobre a vida, a feminilidade redimida, porque a gente tem fé que Deus tem uma feminilidade que é melhor do que a feminilidade que o mundo prega. Mas a gente só vai conhecer essa feminilidade, a gente só vai ser transformado quando a gente se achegar a essa palavra de Deus com fé. Às vezes a gente não chega assim com tanta fé, às vezes a gente chega assim meio capenga, né? E aí eu queria ler o último texto, que eu achei ele tão assim, mano, eu achei ele tão fofo. É o Salmo 86:11, ele fala assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para só temer o seu nome. Eu me achei assim nesse versículo, né? Porque ele fala assim: dispõe o meu coração, porque às vezes eu não tô com vontade. É uma Né? oração de É uma oração, dependência, é uma né? oração de socorro, eu não quero, mas eu sei que preciso. Muda a minha vontade, né? Eu não quero entregar meu coração, mas Dispõe muda meu o meu coração para entregar meu coração, né? Muda a minha vontade para entregar meu Exatamente. coração. Dispõe o meu coração, me ajuda a colocar o meu coração realmente cativo a essa obediência. Realmente num curso que eu vou conseguir renovar. Eu não tenho nem essa disposição, eu não sei nem por onde começa. Mas o grande consolo desse texto é que existe um Deus que ensina. Porque você está falando Deus me ensina, é porque Deus é capaz, ele é um Deus que ensina. Ele tá sabendo, esse salmista, que Deus é um Deus que ensina e que ajuda e que dispõe o coração e que transforma. Né? Então, eu acho que a gente pode fazer essa oração, deve fazer essa oração quando a gente chega no momento em que nem a nossa vontade mais a gente não está saindo muito do lugar. E é isso. Respondemos a será que essa pergunta, que a Bíblia precisa ser atualizada? Não, é o nosso coração que precisa ser atualizado e a nossa disposição que precisa estar voltada para Deus, né? E aí eu queria que você falasse sobre aquele livro maravilhoso. Meninas, a gente tá aí com o objetivo de todo vídeo trazer para vocês uma indicação de leitura, né? A gente gosta muito da arte de ler, né? Então, por que não indicar para vocês? Sim. Então, hoje eu estou indicando esse livro aqui do C.S. Lewis, chama O Grande Abismo. E o que eu achei muito legal nesse livro, Arite, e compartilho com vocês também, é que Lewis ele é perito, né, nessa parte de fantasia, de ficção. Então, esse livro ele não é um livro, ele é um lance de ficção. E ele fala sobre o céu e o inferno, basicamente, né? O inferno ele coloca como uma cidade. Eu achei muito interessante esse ponto de vista. Ele coloca o inferno. Primeiro, no começo, ele faz um spoiler. Ele fala assim: olha, o livro ele não é uma adivinhação, é um processo do que ele acha que é o céu e o inferno, não é uma interpretação bíblica, nada disso. É para ser encarado como romance de ficção. É uma ficção. Então, toda ficção, e o Lewis fala isso, você analisa e tira uma moral. Sim, vai ter uma moral, mas não é algo que é para representar a realidade, nem uma pretensão dele de representar o céu e o inferno. Mas aí ele coloca o inferno como uma cidade cinza, né, no livro. Eu vou tentar não dar spoiler antes. Mas o que você mais gostou dele? Aí ele coloca o céu como o inferno, como uma cidade cinza. E aí lá, as pessoas que moram lá ele coloca como fantasmas. São pessoas que elas não são reais. É como se elas fossem transparentes. Então, a casa do inferno chove e molha todo mundo. Tudo é fake, né, no inferno. Ele coloca dessa forma.
E no céu é o extremo oposto. Tudo é sólido, tudo é muito real, tudo é muito firme, muito. Aí ele coloca como a verdadeira realidade, né? E aí, o que eu mais gostei do livro, então, aí tem um personagem que é o observador, então ele viaja entre essas cidades, vai observando e descrevendo o local, né, e as interações, mas o que eu achei mais legal desse livro são os diálogos. Lá eles têm, no livro, o Lewis coloca diálogos entre essas pessoas fantasmas que vivem no inferno e as pessoas que estão no céu, que eles chamam de espíritos, de luz e tal. O termo é meio espírita, mas não é esse o sentido dele, né? Eu disse é uma ficção. Mas o que eu achei mais interessante é o diálogo, porque essas pessoas que estão no céu, os espíritos, eles tentam convencer os fantasmas a desejarem o céu. Mas no final você chega à conclusão de que nada que tem no céu atrai os fantasmas. Os fantasmas que vivem no inferno, eles estão. Eles não desejam a Deus, eles não desejam a alegria que Deus pode proporcionar. Eles estão presos a projetos na terra, a fama, a trabalhos que já não fazem mais sentido e já nem existem no céu. Então, eles estão desejosos, o coração deles, a alegria falsa, né? Porque no inferno tudo é falso, tudo é fake. Está lá. Então, em nenhum momento. Que a gente conversou hoje, né? Então, em nenhum momento, esses espíritos conseguem convencê-los de que o céu é algo melhor, que é algo desejoso, que é algo sempre está faltando para eles alguma coisa no céu. Tá lá. E aí ele coloca o céu como o lugar da verdadeira alegria. E aí uma coisa que eu tirei de lição moral, exatamente nisso, é que essas pessoas, esses fantasmas, eles queriam muito todas as coisas que tinham na Terra. Que eram boas, mas que eram só um fantasma, eram só um espelho do que o céu realmente é. Eles queriam o amor de pessoas da Terra, mas não o amor de Deus, entendeu? Então não havia argumento que fizesse para aquelas pessoas desejassem o que é verdadeiro, ignorar o que é falso. Então, os diálogos, eles são fantásticos, gente. Super recomendo. Eu gosto de C.S. Lewis, então eu... E é super fácil de ler e super fininho. É a grossura ideal que eu gosto, 150 páginas ali na conta. Você lê em uma semana. Você lê em uma semana, né? Então. Eu não sei se eu leio em uma semana, mas mas é super tranquila. Mas é assim, uma leitura mais tranquila, né? Aquela leitura assim de relax. Essa leitura aqui já é... Você quer falar alguma coisa? Não, você ia falar que é o tipo de livro... É o tipo de livro que eu costumo chamar de livro sobremesa. Eu chamo. São os meus livros sobremesa, quando eu quero relaxar. Esse livro aqui já é um livro que vai te ajudar muito se você quer realmente entender o que é a Bíblia e você não sabe por onde começar. Esse livro aqui, Mulheres da Palavra, é uma mulher ensinando um pouco do passo bem beabá, mas eu achei muito interessante isso que ela falou no começo, né, do amor. Super recomendo. E esse 8 Mulheres de Fé, essa Jane Grey é uma das mulheres que está na nossa vinheta, né? Muito bom esse livro. Esse livro também é muito legal. Eu super indico esse livro. Ele é desse Michael Haykin, que é um historiador. E tem a grossura ideal também. E esse sim, eu achei muito rápido de ler. Porque assim, ele não tá trazendo de nada realmente muito denso, assim. Você não tem que ficar realmente pensando. Você tá só conhecendo essas 8 mulheres que são mulheres... exemplos pra nós. E o legal é que elas são muito diferentes, né? Muito. Tem solteira, tem casada, tem viúva, tem rainha. Tem mártir, né? A rainha Mártir, que morreu aos 15 anos, né? 17, então nem deu tempo de casar. Ela casou. Por isso que ela se tornou rainha. Essa parte eu não... Casou e morreu praticamente, né? Porque ela foi 8 dias rainha, alguma coisa assim. Então tem teóloga, tem compositora de hino, né? Tem de tudo. Tem a Jane Austen, famosérrima aí. Então tem de tudo, muito legal o livro. Então, assim, eu achei bem interessante por causa disso. Não é um perfil único de mulher. Vai, né? Serve para ir qualquer situação aí de vida que você tá. Eu acho que você vai se identificar com alguma delas. Muito exatamente. E é isso. Ficamos por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.